Seja galhardamente bem-vindo a este podcast. Eu sou o Diácono Cleverson e estamos aqui hoje na central de podcast da Rádio Evangelizar para mais um Por Dentro da Sacristia. Este podcast que tem como objetivo levar a você que nos ouve um pouco mais de formação e informação em liturgia. E damos continuidade em nossa jornada litúrgica, falando um pouco da história da liturgia. E hoje quero partilhar com vocês, dentro desta nossa história, antes de chegarmos no Concílio Vaticano II, importante nos sintonizarmos na história deste concílio, aquilo que o prevê, aquilo que o antecede, aquilo que já estava acontecendo dentro da igreja como um movimento, chamado de movimento litúrgico. Depois do Concílio Vaticano I, nós começamos a encontrar dentro da igreja um certo movimento, saindo ali de alguns monges, estes que vão promovendo estas pequenas mudanças, sugestões, reflexões. Então, a partir deste período, aí vamos entrando já no século XX, a igreja começa a observar como nós estamos de fato celebrando e como as pessoas estão participando da celebração. Então, neste movimento, movido ali por estes mosteiros e também por alguns bispos, por alguns padres que são estudiosos no campo da liturgia, começa a perceber que para que o povo possa participar, é primeiro preciso entender. Então, a primeira coisa que precisa se fazer é mudar a língua, porque o povo não compreendia o latim. E há uma certa resistência para esta mudança da língua. Depois, mudança de posição. Depois, a inserção do povo na participação da Santa Missa. Então, esses pequenos movimentos que não acontecem de forma abrupta, mas acontece de forma gradativa, vai também jogando-nos nessa reflexão até chegarmos em 1962. Antes de falar de 62, nós devemos falar que nós temos um novo Papa em 1958, João 23. E João 23, ao assumir o seu pontificado, a primeira coisa que ele fala para os cardeais é: precisamos iniciar um concílio. Como? Como iniciar um concílio se nós acabamos de sair de um? O último concílio, em 1870, mais ou menos, é muito cedo termos um novo concílio. Mas o Papa diz, precisamos de um novo concílio. Porque a igreja está mudando, o mundo está mudando, a igreja precisa acompanhar essas mudanças. Para que possamos fazer bem essas mudanças, é necessário ouvir o episcopado, ouvir o povo de Deus. Então, João 23 vai promover este Concílio Vaticano II. É claro que ele queria iniciar o Concílio Vaticano II ainda em 58 ou 59, mas há muitas coisas que necessitam de preparação. Nós estamos falando de 1958, não havia uma tecnologia tão avançada como a nossa. Então precisava mandar convites, os bispos precisavam receber, precisavam se organizar as dioceses, comprar passagens, se preparar para ir para o Vaticano. Além disso, além dos bispos, quais seriam os padres teólogos que seriam convidados para participar? Então, nós temos muitas coisas a se preparar para este momento. E por isso, de 58 ou 59, mudou-se a data para 62, 1962. João 23 sabia que talvez ele não teria condições de saúde para estar presente, mas ansiava iniciar esta renovação na igreja. Então, manteve-se firme
em 1962, outubro de 62, João 23 abre o Concílio Vaticano II e com ele muitas esperanças, muitas inovações para a nossa igreja. Tem uma historinha que dizem, né, falando da importância também do cerimoniário, se somos importantes, não sei, mas para falar da importância do cerimoniário, João 23 ansiava por levar o evangelho na procissão, pois ele representa Cristo na terra e queria levar o evangelho de Jesus Cristo na procissão de entrada, mas o cerimoniário disse a ele: Senhor Papa, com toda a permissão que o senhor possa me conceder, não é o senhor quem deve carregar o evangelho. O guardião do evangelho continua sendo o diácono. É ele quem deve levar o evangelho em procissão. Pensa, gente, olha só a moral do cerimoniário falando para o Papa o que ele tem que fazer ou deixar de fazer. Mas isso é na missa. É necessário, muitas vezes, nós estarmos intervindo. Mas função de cerimoniário falarei em um outro podcast. Aqui estou para falar do Concílio Vaticano II e depois desta atualização que ele vai conceder. João 23 inicia este concílio e com ele muitos bispos, muitos padres. Sabe que nós temos aí um padre que depois vai se tornar papa e que estava lá como um teólogo, chamado Joseph Ratzinger. Ele foi convidado para ser um teólogo, para ser um perito no Concílio Vaticano II. É claro que nós vamos ter outros que estavam ali no Vaticano II, como o Papa João Paulo I, né, o Luciano, também tivemos o Paulo VI, assim como nós tínhamos também o João Paulo II, esses estavam participando. Mas esses estavam participando como bispos, como padre estava Ratzinger, o Papa Bento XVI. Bom, para não estender mais este podcast, no nosso próximo podcast quero dizer para vocês sobre as novidades que nos traz o Vaticano II, principalmente no âmbito da liturgia. Então, nos acompanhe no nosso próximo podcast, porque é nele que nós vamos falar das novidades que o Concílio Vaticano II vai nos trazer. Antes, quero lhe fazer um convite. Deixe aqui o seu like se você está nos acompanhando pelo YouTube. Ou compartilhe também este podcast com outras pessoas para que eles possam aprender um pouco mais sobre liturgia. Também acompanhe os demais podcasts dessa central. Nós temos podcasts para todos os gostos e para todas as formações. Peçamos a Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, que interceda por nós, mas que também nos ajude a rezarmos ainda mais pelas vocações. Que os nossos jovens sintam-se sensíveis ao chamado do Senhor. Maria, Senhora da Luz, lhe acompanhe. Deus lhe abençoe.